Você pode estar no ventre de uma situação que te sufoca, pode sentir que foi engolido pelas consequências da sua fuga, pode achar que Deus se calou, mas Ele ainda ouve, ainda vê, ainda responde. O que Ele espera de você é que você clame. Talvez sua noite tenha sido construída por escolhas erradas, mas ainda há chance de renascer, ainda há graça para recomeçar, ainda há misericórdia sendo derramada sobre você agora. O Deus que ouviu Jonas nas entranhas de um peixe, pode ouvir você no silêncio do seu quarto. Então, se essa palavra falou com você, comente agora com sinceridade. Do ventre da dor, eu clamo a ti, Senhor. Essa frase é mais que um comentário, é um ato de fé, de rendição, de despertar espiritual. E deixe seu like agora. Essa simples ação faz esta mensagem alcançar outros Jonas, pessoas que estão se escondendo, fugindo, mas que ainda podem ser resgatadas pela oração. No próximo bloco vamos voltar ao Mar da Galileia, mas desta vez veremos Jesus caminhando sobre as águas em plena noite, e o que isso nos ensina sobre como ele pisa sobre aquilo que nos causa medo. A noite em que Jesus andou sobre as águas. Era noite, o vento soprava forte, o Mar da Galileia, sempre imprevisível, se agitava como um monstro indomável. Os discípulos estavam no meio do mar remando contra as ondas, cercados pela escuridão e pelo medo. E Jesus não estava com eles. Ele havia ficado para orar sozinho no monte, enquanto os discípulos seguiam de barco para o outro lado. Horas haviam se passado, a noite estava avançada, e foi então, no auge do desespero, que algo extraordinário aconteceu. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Mateus 14, 25. A quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, o momento mais escuro da madrugada, o ponto em que o corpo já está exausto e a alma começa a ceder. Foi nesse exato tempo que Jesus veio ao encontro deles andando sobre o mar. Pense nisso. Jesus podia ter esperado a tempestade passar, podia ter aparecido na praia, podia ter acalmado o mar à distância, com uma só palavra, mas escolheu andar sobre as águas agitadas. Escolheu vir até eles pisando sobre aquilo que os assustava. Escolheu enfrentar a tempestade de frente, para mostrar que o que nos causa pavor, a ele obedece. Mas ao vê-lo, os discípulos não se encheram de alegria, se encheram de medo. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Mateus 14, 26. Quantas vezes o socorro de Deus vem de uma forma inesperada e nós não reconhecemos? Quantas vezes ele se aproxima em silêncio, em meio à tempestade, e ao invés de confiar, duvidamos. Mas Jesus, com a voz que acalma ventos e corações, disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essas palavras precisam ecoar dentro de você nesta noite. Você pode estar enfrentando ventos contrários, mar revolto, solidão, pode sentir que está remando sem sair do lugar, pode estar exausto de lutar contra o que não pode controlar, mas Jesus vem. E ele não vem atrasado. Ele vem na hora exata em que sua alma começa a se afogar. E ele não vem de forma convencional. Ele vem por cima do que te assusta, andando sobre as águas da sua ansiedade, da sua dor, do seu medo, pisando sobre aquilo que ameaça te afundar. Porque Jesus domina aquilo que te perturba. Ele não é limitado pelas leis da natureza, nem pelo tempo, nem pelo desespero. Ele caminha sobre o caos. E ao entrar no barco, o vento cessou. Às vezes o milagre não é o mar se acalmar primeiro, é Jesus entrar no barco. Porque onde ele entra, a tempestade perde força. Talvez você esteja como os discípulos, remando sem rumo, perguntando-se por que Jesus não está ali. Mas nesta noite ele está vindo ao seu encontro. Você só precisa abrir os olhos espirituais e deixar que ele entre. Ele está dizendo: sou eu, não tenha medo. Você consegue ouvi-lo? Então comente agora com fé: entra no meu barco, Jesus. Essa é a oração dos que reconhecem que já lutaram demais sozinhos. É a confissão dos que não querem mais remar na força do braço, mas desejam a presença do Mestre no controle da embarcação.
E deixe seu like porque há outros no mar da vida agora mesmo gritando por socorro. E esse vídeo pode ser o grito de Jesus, dizendo: "Sou eu, não temas." No próximo bloco vamos ouvir um convite que sai diretamente da boca do Salvador, um chamado ao descanso, porque ele sabe o quanto você está cansado. A promessa de descanso para os que estão cansados. A rotina da vida pesa os fardos, se acumulam as noites que deveriam ser de descanso, muitas vezes se tornam campos de batalha emocional. E o corpo cansado reflete uma alma esgotada. Talvez você conheça bem essa sensação de deitar para dormir e sentir que o cansaço vai além da carne, é espiritual. E é nesse cenário que ouvimos uma das palavras mais doces proferidas por Jesus. Não é um mandamento, nem uma advertência, é um convite, um chamado cheio de compaixão, uma promessa carregada de ternura. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Essa não é uma frase bonita, é um resgate, uma mão estendida, um sopro de vida no meio do esgotamento. Jesus fala com aqueles que chegaram ao limite, com os que carregam responsabilidades demais, com os que tentam parecer fortes, mas estão quebrados por dentro, com os que sorriem por fora, mas choram no escuro com você. Ele continua: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve." Mateus 11, 29 e 30. Aqui está um mistério que muitos não entendem. O descanso verdadeiro não é ausência de responsabilidade, mas troca de fardos. Jesus não diz: "Deitem-se e esqueçam tudo." Ele diz: "Venham a mim, tomem meu jugo, aprendam de mim." Ou seja, sigam comigo, andem ao meu lado, deixem-me conduzir o passo. O jugo, na linguagem agrícola, era uma peça de madeira colocada sobre 2 bois, para que puxassem juntos a carga. Jesus está dizendo: "Andem comigo, eu estarei ao seu lado. Eu vou carregar com você, e vou fazer com que o peso que antes te esmagava, agora seja leve." Você tem caminhado sozinho demais, tem tentado carregar o mundo nas costas, tem lutado com culpas, exigências, autocobrança, religiosidade vazia. Jesus não veio para te sobrecarregar com regras. Ele veio para aliviar sua alma. Ele não espera perfeição, espera rendição. E quando você se rende, quando diz: "Eu não dou conta mais sozinho", ele responde: "Então vem, deixa que eu cuido." Essa promessa de descanso é para agora, para esta noite. Você não precisa esperar o fim da luta, não precisa terminar todas as tarefas, não precisa resolver tudo. Você precisa apenas ir até ele, deitar com o coração rendido, dormir com a certeza de que ele está acordado, vigiando, cuidando. Você pode descansar porque ele nunca dorme. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Essa promessa se cumpre quando você aceita o convite de Jesus. Ele não te promete uma vida sem desafios, mas promete uma alma em paz mesmo no meio da guerra. E talvez hoje, mais do que cura física, mais do que provisão, mais do que direção, o que você mais precisa é descanso. Descanso de verdade. Então comente agora com sinceridade: "Jesus, eu aceito o teu descanso." Escreva como quem larga o fardo, como quem se entrega, como quem decide parar de lutar sozinho. E não se esqueça do like. Ele faz com que essa mensagem chegue até outras almas cansadas, que neste exato momento estão procurando alívio no lugar errado. Você pode ser o instrumento que leva o verdadeiro descanso a alguém. No próximo bloco vamos meditar no Salmo 4:8, uma oração antiga mas viva, e descobrir como o justo dorme em paz, mesmo quando tudo à sua volta grita insegurança. O Salmo 4:8, e a paz do justo. A noite chega ao mundo, desacelera, as luzes se apagam, mas os pensamentos não cessam. Para muitos, deitar-se é o início de um combate interior. A mente repassa o dia, revive as dores,
antecipa os problemas de amanhã. Mas há um versículo escondido como um tesouro no Antigo Testamento que carrega uma das promessas mais profundas de descanso para a alma. Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Davi escreveu essas palavras em meio a perseguições, injustiças e noites turbulentas. Não era um tempo de estabilidade, não havia tranquilidade externa, mas havia uma convicção interna: a segurança verdadeira vem do Senhor. Este versículo é mais do que poesia, é um escudo espiritual, é uma chave para dormir, não apenas com os olhos fechados, mas com o coração descansado. Vamos entender a profundidade dessa promessa. Em paz me deito. Paz aqui não é ausência de problemas, é presença de Deus. Davi não disse: depois que tudo se resolver, aí eu descanso. Ele disse: mesmo agora, mesmo assim, me deito em paz. Porque a paz que vem do céu não depende das circunstâncias, ela domina as circunstâncias. E logo adormeço. Você já tentou dormir e não conseguiu. Não por insônia física, mas porque a alma estava inquieta. Este logo adormeço não é só uma frase bonita, é uma promessa para os que confiam. É como se Davi dissesse: quando eu coloco minha cabeça no travesseiro, não sou eu quem garante meu sono, é o Senhor quem embala minha alma. O descanso vem da entrega, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aqui está o centro da promessa. A segurança está em Deus, não na tranca da porta, não no saldo do banco, não no reconhecimento das pessoas, mas em saber que há um Deus que vigia, enquanto você dorme, um pai que protege, um pastor que guarda, um rei que não dormita. Esse versículo é como uma oração secreta para os que atravessam noites difíceis. Você pode repetir essas palavras antes de dormir, pode transformá-las em canção, pode sussurrá-las em lágrimas, e verá que algo muda. A ansiedade perde espaço, a culpa é dissolvida, a mente desacelera, e o corpo sente a paz que vem de dentro para fora. Essa promessa é para o justo, não o perfeito, mas o que confia. A justiça nas Escrituras é atribuída àqueles que creem, que escolhem a fé, que escolhem a rendição, que escolhem dizer: Senhor, Tu és meu descanso, minha segurança não está no que vejo, mas em quem Tu és. Hoje talvez você precise declarar isso com toda a sua alma, mesmo que o dia tenha sido difícil, mesmo que os pensamentos estejam em guerra, mesmo que as lágrimas estejam nos olhos. Declare: em paz me deito e logo adormeço. Diga isso como quem crê que o Pai cuida dos seus filhos até quando eles não conseguem cuidar de si mesmos. Se essa palavra falou com você, comente agora com fé: em Ti, Senhor, eu repouso seguro. Essa frase será a sua confissão de fé nesta noite, uma cobertura espiritual, uma muralha de descanso sobre sua alma. E se ainda não deixou o seu like, faça isso agora, porque há pessoas deitadas, mas não descansadas. E esta mensagem pode ser o sussurro de paz que vai transformar a noite de alguém. Você pode ser o elo que falta entre a angústia e o descanso. No próximo bloco vamos até o templo onde uma mulher estéril, esquecida, desprezada, faz uma oração tão intensa que muda sua história, e descobrir como o clamor silencioso de Ana nos ensina a confiar mesmo quando tudo diz que é tarde demais. O clamor de Ana e a resposta no tempo certo. O templo estava quieto. Era mais um dia de rituais, de sacrifícios, de orações sussurradas. Entre tantos que entravam e saíam, havia uma mulher ajoelhada com os olhos marejados e o coração em pedaços. Seu nome era Ana. Ela não gritava, não fazia discursos. Sua oração era silenciosa, mas fervorosa. Seus lábios se moviam, mas não saía som algum. Parecia para todos um murmúrio, mas para o céu era um clamor que rompia as nuvens. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ana era estéril, e naquela cultura a esterilidade era um estigma, era vista como uma falha, como uma vergonha, e para piorar, era provocada constantemente por Penina, a outra esposa de seu marido,
que a irritava, zombava, a diminuía. Quantas peninas você tem enfrentado na vida? Quantas vozes te dizem que você não é suficiente? Quantas situações te lembram do que falta, do que ainda não aconteceu, do que você não conseguiu? Ana poderia ter se fechado, poderia ter se revoltado, poderia ter desistido, mas escolheu o caminho mais poderoso, o clamor. Ela foi ao templo sozinha com a alma rasgada, e ali diante do altar, entregou sua dor como oferta. A Bíblia diz que ela orou com amargura de alma, o que mostra que Deus não rejeita a oração sincera, mesmo quando ela nasce da dor. Enquanto orava, o sacerdote Eli a observava e pensou que ela estivesse embriagada. Tentou corrigi-la sem compreender que o que via era uma mulher em pleno parto espiritual. Ana respondeu com humildade e verdade: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1,15. Derramei a minha alma. Essa é uma das frases mais poderosas da Escritura. Não é apenas orar, é derramar-se, é deixar que Deus veja tudo. A dor, a vergonha, o medo, a dúvida, a esperança tímida. É orar não com fórmulas, mas com verdade, não com aparência, mas com profundidade. E foi exatamente essa oração que moveu o coração de Deus. Depois daquele momento, Ana foi para casa, e a Bíblia diz: e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1:18. Veja o milagre, ainda não tinha acontecido, mas a oração já a havia transformado. Porque quando a gente entrega de verdade, a alma começa a repousar. Quando a gente derrama tudo diante do Senhor, a angústia começa a sair. E no tempo certo, não no de Ana, mas no de Deus, ela concebeu e deu à luz um filho, Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel, um presente de Deus para uma mulher que teve coragem de orar em silêncio, quando todos já achavam que era tarde demais. A história de Ana nos ensina que o tempo de Deus nunca está atrasado, que o choro da noite pode ser o prenúncio de uma manhã de milagre, que a oração feita com verdade, mesmo sem palavras audíveis, é ouvida por um Deus que conhece cada lágrima. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo 126. 5. Talvez você esteja como Ana hoje, cansado das provocações, frustrado com o tempo, tentado a desistir. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu ouvi a tua oração. Mesmo que ninguém mais tenha visto, mesmo que ninguém tenha entendido, Ele viu, Ele ouviu, e Ele está agindo. Se essa palavra falou com você, comente agora com fé: Senhor, eu derramo minha alma diante de ti. Escreva isso como Ana orou em verdade, em entrega, em fé. É mais do que um comentário, é um ato de confiança. E se ainda não deixou o like, faça isso agora. Você pode ajudar essa mensagem a alcançar outras Anas, outras pessoas cansadas, esperando, orando, em silêncio, precisando saber que Deus ainda responde orações feitas no escuro. No próximo bloco, vamos à prisão de Filipos, onde Paulo e Silas, no meio da noite, cantaram, e descobrir como o louvor na noite mais escura pode abrir as portas mais trancadas da vida. A noite em que Paulo e Silas cantaram na prisão. Era meia-noite, literalmente a hora mais escura, o ponto mais profundo da madrugada. E 2 homens estavam presos, não em qualquer prisão, mas na parte mais interior do cárcere, com os pés amarrados em troncos, feridos, injustiçados, machucados por fazerem o bem. Seus nomes: Paulo e Silas. Eles não haviam cometido crime algum, apenas libertaram uma jovem oprimida por um espírito maligno. Mas isso mexeu com interesses obscuros, e como resultado, foram presos, espancados e lançados na cela mais escura. Imagine essa cena: lá fora a cidade dorme, lá dentro os carcereiros vigiam, e no fundo daquela prisão, entre correntes feridas abertas e paredes úmidas, se ouve um som inesperado, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16:25.
Eles não murmuraram, não se revoltaram, não se calaram, eles cantaram. Essa é uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. Louvar no escuro, louvar com correntes nos pés, louvar com dor nas costas, louvar com o corpo ferido, mas o espírito de pé. Quantos hoje só conseguem adorar quando tudo vai bem? Quantos só oram quando há luz, quando há resposta, quando há livramento? Mas os verdadeiros adoradores, como Paulo e Silas, cantam na escuridão. E o que aconteceu? De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 26. Veja o louvor, rompeu as estruturas. As correntes caíram às portas, se abriram a prisão inteira, foi sacudida. Mas há algo ainda mais impactante: ninguém fugiu. O carcereiro, ao ver as portas abertas, tirou a espada para se matar, achando que os presos haviam escapado. Mas Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Atos 16, 28. E foi nesse momento que um homem desesperado caiu aos pés deles e perguntou: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E ouviu a resposta que ecoa até hoje: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Veja o que aconteceu uma noite escura, uma prisão trancada, 2 homens machucados, mas adorando. E por causa do louvor, Deus não apenas libertou os presos, mas salvou uma casa inteira. A noite escura se transformou em uma noite de conversão, de renascimento, de liberdade. Você pode estar em uma prisão hoje, talvez não física, mas emocional, espiritual, mental. Correntes de tristeza, portas fechadas, de oportunidades, paredes de silêncio, feridas da alma. Mas se você tiver coragem de adorar no escuro, algo vai mudar. Porque Deus não resiste a um louvor sincero. Quando Ele ouve um filho louvando no meio da dor, Ele se manifesta, e não vem apenas para consolar, vem para libertar. Hoje o Espírito Santo está te dizendo: canta mesmo na cela, mesmo com correntes, mesmo se for meia-noite, porque o louvor é arma, o louvor é chave, o louvor é fé, em forma de canção. Se essa palavra falou ao seu coração, comente agora com ousadia: eu vou louvar mesmo na prisão. Diga isso como Paulo e Silas disseram, não com medo, mas com confiança, porque o seu louvor hoje pode ser o sinal da sua libertação amanhã. E não deixe de curtir este vídeo. Seu like é um eco de adoração digital. Ele ajuda essa mensagem a alcançar outras almas acorrentadas, que precisam saber que a meia-noite pode ser o horário exato do milagre. No próximo bloco vamos tocar uma história comovente, o toque da mulher do fluxo de sangue, e aprender que mesmo em meio à multidão, uma fé silenciosa pode atrair a atenção de Jesus. O toque da mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha nome registrado, apenas uma dor antiga, um sofrimento contínuo, uma vergonha que a isolava do mundo e das pessoas. Por 12 anos essa mulher enfrentou uma enfermidade implacável, um fluxo constante de sangue que, além de fragilizar seu corpo, a tornava impura segundo a lei. Ela estava exausta, rejeitada, invisível. Mas mesmo sem nome, sem força e sem voz, ela tinha fé. E certa mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue e que gastara com os médicos tudo quanto tinha, e nada aproveitara antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Marcos 5, 25. 27. Pense nessa cena: a multidão apertava Jesus de todos os lados. Todos falavam, todos queriam algo, todos cercavam. Mas uma mulher tocou. Não foi um toque qualquer, foi um toque de fé. Ela não gritou, não pediu, não chamou a atenção. Ela apenas creu. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Marcos 5, 28. Essa fé silenciosa, invisível, escondida na multidão, chamou a atenção do céu. E então Jesus parou. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra,
Voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Marcos 5:30. Os discípulos se espantaram. A multidão inteira tocava Jesus, mas só um toque puxou virtude. Essa é uma verdade profunda. Nem todo toque toca, nem todo contato gera milagre, mas o toque da fé move o sobrenatural. Essa mulher foi curada no instante em que tocou em Jesus. Mas mais do que isso, ela foi vista, foi reconhecida, foi ouvida. Jesus não permitiu que ela saísse dali anônima, porque ele queria mais do que curá-la, queria restaurá-la por completo, queria mostrar a todos que quem toca com fé é aceito, é amado, é restaurado. A mulher trêmula se apresenta, confessa tudo e ouve de Jesus uma das frases mais lindas do Evangelho: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Marcos 5:34. Filha. Jesus não a chamou de mulher, chamou de filha porque naquele toque havia mais do que doença. Havia carência, solidão, vontade de ser acolhida. E Jesus respondeu a tudo isso com uma palavra de filiação, de amor, de restauração completa. Talvez hoje você esteja como ela, anônima, cansada, fraca, envergonhada. Talvez tenha tentado de tudo, médico, terapia, amigos, conselhos, e nada adiantou. Mas hoje você só precisa de uma coisa: tocar Jesus. Você não precisa gritar, não precisa entender tudo. Só precisa crer e tocar com a fé que diz: se eu apenas tocar, eu serei restaurado. Jesus ainda para quando sente esse toque, mesmo em meio a milhões, mesmo entre multidões, mesmo na correria do mundo moderno. Ele ainda percebe quando alguém toca nele com fé. Hoje, ele quer te chamar de filho, filha. Ele quer te restaurar por completo, quer te dar mais do que alívio, quer te dar paz. Mas tudo começa com o seu toque, com sua entrega, com a fé que se levanta no silêncio da dor e diz: hoje eu não volto para casa do mesmo jeito. Se essa palavra falou com você, comente agora com fé. Hoje eu toco em Jesus. Escreva como quem rompe a multidão, como quem ignora o cansaço, como quem crê que a virtude ainda flui. E se ainda não deixou o like, faça isso agora, porque há muitos nessa mesma jornada, silenciosos, feridos na multidão, precisando saber que Jesus ainda para, por causa de um coração desesperado por cura. No próximo bloco vamos entrar em uma atmosfera espiritual poderosa. Ouviremos a voz que acalma os ansiosos e aprenderemos como a presença de Jesus pode silenciar os pensamentos que gritam no escuro. A voz que acalma os ansiosos. Você já deitou na cama com o corpo exausto, mas a mente acelerada. Já tentou descansar, mas os pensamentos corriam como se fosse dia. A ansiedade tem esse poder. Ela não espera amanhã, não respeita o silêncio da noite. Ela invade, ela grita, ela aperta o peito e não pede licença. E se você conhece bem esse tipo de inquietação, esta mensagem é para você. Jesus sabia o que era viver cercado por pressões, demandas, pessoas necessitadas, críticas, traições, expectativas, e ainda assim, ele era paz em pessoa. Onde chegava, a atmosfera mudava, o caos, silenciava o medo, se retraía a ansiedade, perdia força. Diante da sua voz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Esta não é uma paz emocional passageira frágil, é a paz de Jesus, uma paz que não se compra, não se aprende, não se simula. É uma paz que se recebe quando se ouve sua voz. Você consegue ouvir agora, talvez no fundo da sua alma, entre uma preocupação e outra, exista um sussurro que diz: não se turbe o seu coração. Essa voz é dele, a voz que acalma tempestades do lado de fora. É a mesma que silencia os trovões da mente. Jesus não promete ausência de dificuldades, mas promete presença em cada uma delas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Você não é fraco por estar ansioso. Você não tem pouca fé por sentir medo. Você é humano,
E Jesus entende, mas ele te convida hoje a entregar essa ansiedade a ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Essa não é uma sugestão, é um chamado. Lançar é um ato, é pegar esse peso que você carrega, o medo do futuro, as contas que não fecham, o diagnóstico que te assusta, a culpa que te persegue, e jogar aos pés dele, não com dúvida, mas com fé. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Você só precisa descansar em quem já tem tudo resolvido. A voz que um dia disse, haja luz, é a mesma que hoje te diz, descansa, eu estou aqui. Ele ainda fala quando você lê a palavra, fala quando você ora mesmo. Em lágrimas fala quando você ouve esta mensagem. E a voz dele tem um poder que nenhuma outra tem. Ela acalma a alma. Hoje Jesus quer falar mais alto que sua ansiedade. Ele quer ser o primeiro pensamento da sua noite e o último da sua preocupação. Ele quer que, mesmo que o problema ainda exista, o peso dele saia do seu coração, porque onde Jesus entra, a paz se instala. E você não precisa esperar o amanhecer para experimentar isso, a paz pode chegar agora. A ansiedade não precisa ditar o tom da sua noite. Deixe a voz de Jesus ser a última palavra. Se essa palavra falou com você, comente agora com fé. Fala comigo, Jesus, eu preciso da tua paz. Escreva isso como quem abre o coração, como quem pede socorro, como quem confia que um sussurro de Jesus vale mais que 1000 soluções humanas. E não deixe de curtir este vídeo. Seu like pode fazer essa palavra chegar até alguém que está deitado agora, lutando contra uma ansiedade invisível, e você será instrumento de alívio na vida dessa pessoa. No próximo bloco, vamos para a noite mais iluminada da história, o nascimento de Jesus, e aprender como, em meio à escuridão do mundo, uma estrela brilhou e mostrou que a esperança nasceu para nunca mais morrer. A noite do nascimento de Jesus. Era uma noite comum para o mundo. As casas estavam fechadas, as cidades em silêncio, as estrelas no céu. Mas no invisível, o céu inteiro estava em movimento. O Criador do universo estava prestes a romper o tempo, atravessar os séculos e nascer como um bebê, e deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:7. A noite do nascimento de Jesus foi aos olhos humanos discreta. Não houve trombetas nos palácios, não houve festas nas cidades, mas havia glória nos campos, porque Deus não escolheu os holofotes, escolheu a simplicidade. Enquanto muitos dormiam, o Salvador nascia em um estábulo entre animais, sem luxo, sem honra humana, mas cheio da presença de Deus. Pense nisso, o Rei dos Reis. O Messias prometido nasceu no escuro, e isso é mais do que um detalhe histórico, é uma mensagem. Jesus nasce nas noites mais improváveis, quando tudo parece normal, quando ninguém espera, quando o mundo está distraído. Deus está fazendo nascer a esperança. E havia testemunhas naquela noite, não os reis, nem os líderes religiosos, mas pastores, homens, simples, desprezados, que vigiavam seus rebanhos, no turno mais difícil, a madrugada. Foi a esses que o anjo apareceu, a esses que a glória brilhou. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui, vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:10-11. A escuridão foi rompida por luz, o medo vencido por uma boa notícia, o silêncio da noite preenchido com louvor. Jesus havia nascido, o Verbo se fez carne. A eternidade entrou na história, a esperança se materializou. E nasceu não apenas para viver, mas para morrer por nós, para ressuscitar, para vencer o pecado, a morte, e nos dar vida eterna. A noite do nascimento de Jesus nos ensina que Deus trabalha nos bastidores, que o silêncio dele não é ausência, é preparação, que mesmo quando ninguém vê, o milagre está sendo gestado. Você pode estar vivendo hoje
Uma noite parecida escura, silenciosa, sem sinais. Mas o Espírito Santo quer te lembrar a esperança. Já nasceu. Ela não depende do que você sente. Ela não se baseia no que você enxerga. Ela está firme, porque Jesus veio ao mundo e nunca mais saiu dele. O nascimento de Jesus é o maior lembrete de que a luz sempre vence. E a estrela ainda brilha. Ela guia os que o buscam com sinceridade. Ela aparece sobre aqueles que, mesmo sem entenderem tudo, ainda escolhem crer. Se essa palavra acendeu algo em você, comente agora com fé. Jesus nasce na minha noite. Essa frase é mais do que simbólica, é uma oração real, um pedido profundo, um clamor de quem deseja ver a luz nascer no meio das sombras. E se ainda não deixou o seu like, faça isso agora, porque há muitos ainda esperando sinais, e essa mensagem pode ser a estrela que os guiará ao encontro do Salvador. No próximo bloco vamos ouvir uma das frases mais impactantes do céu dita a homens comuns em uma noite comum, e entender como o não temas ainda ecoa em nossos corações, acalmando os medos que paralisam. O não temas dito aos pastores. A noite era comum. O campo era o mesmo de todos os dias. Os pastores, acostumados à solidão e à rotina, estavam ali vigiando seus rebanhos. Nenhuma expectativa, nenhuma glória aparente, até que de repente o céu se abriu, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Lucas 2, 9. É assim que o céu muitas vezes se manifesta de repente no escuro, no silêncio, na rotina. Os pastores não estavam em jejum, nem em um culto. Eles estavam trabalhando, cuidando, vigiando, e foram surpreendidos pela glória. Mas junto com a glória veio o medo. Por quê? Porque quando algo divino invade o natural, a alma humana treme. Quando a eternidade se manifesta no tempo, o coração hesita. É como se nossos olhos, acostumados à escuridão, precisassem se adaptar à luz que chega de forma tão intensa. E então o anjo diz a frase que muda tudo: não temais. Essas duas palavras são um dos maiores refrões da Bíblia, repetidas dezenas de vezes ao longo das Escrituras, sussurradas por Deus a Abraão, proclamadas a Moisés, gritadas aos profetas, ditas a Maria, a José e agora aos pastores, e hoje ditas a você: não temais, porque a glória que te envolve não veio para te destruir, mas para te anunciar algo maior. E o anjo continua: eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 10, 11. Veja o contraste: glória do céu, luz intensa, presença angelical. E ainda assim a mensagem era para pastores, homens rudes, esquecidos, mal vistos pela sociedade, mas que foram os primeiros a ouvir o anúncio do nascimento do Salvador. Isso nos mostra que Deus não escolhe os que brilham por fora. Ele escolhe os que vigiam no escuro. E o não temas que o céu liberou naquela noite é o mesmo que hoje invade sua mente, seu coração, sua ansiedade. Não temas mesmo quando tudo parece maior que você. Não temas mesmo quando a notícia inesperada te pega desprevenido. Não temas mesmo quando a glória assusta, porque a promessa chegou. O Salvador nasceu, a luz veio, e se Deus foi até os pastores, Ele pode te alcançar aí onde você está. Você não precisa ser perfeito, não precisa ser religioso, só precisa estar com o coração sensível. Deus escolheu os pastores porque eles estavam acordados. Enquanto a cidade dormia, eles vigiavam. E isso é tudo que Ele espera de você hoje: que esteja desperto, que esteja atento, que esteja esperando. Porque a glória ainda visita os campos vazios. Se essa palavra tocou sua alma, comente agora com fé: eu recebo o não temas do céu. Escreva como quem troca o medo pela promessa, como quem acredita que a notícia boa chegou, e ela tem nome: Jesus. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Seu like pode ser o anúncio que outro pastor precisa ouvir. Alguém no campo da solidão
esperando uma luz no meio da noite. No próximo bloco vamos até um dos momentos mais intensos do ministério de Cristo, a oração sacerdotal de Jesus por nós, e descobrir como mesmo prestes a morrer, ele pensava em você e intercedia pela sua alma. A oração sacerdotal de Jesus por nós. Poucas horas antes de ser preso, poucas horas antes da dor, antes da coroa de espinhos, antes do abandono, antes da cruz, Jesus para e ora. Mas ele não ora por si mesmo, não ora pedindo forças para suportar a agonia que se aproximava. Ele ora por nós. Sim, por mim, por você. Essa oração está registrada em João 17. É um dos capítulos mais profundos de toda a Bíblia, chamado por muitos de a oração sacerdotal, pois ali Jesus assume seu papel de intercessor, não como um simples mestre, mas como o sumo sacerdote da nossa alma. Eu rogo por eles. João 17:9. Essa frase ecoa nos céus. Jesus, o Filho de Deus, roga por você. Você consegue imaginar isso? Ele não roga apenas pelos discípulos daquele tempo, mas deixa claro, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17:20. Isso você inclui todos nós que séculos depois ouvimos sua mensagem e cremos. Na noite mais escura da sua jornada, Jesus olhou para o futuro e viu você e decidiu interceder. Ele ora por nossa unidade, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 17:21. Ora para que sejamos guardados do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:15. Ora para que sejamos santificados pela verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Ora para que estejamos com ele na glória eterna, Pai. Aqueles que me deste quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. João 17:24. Essa oração não é só um registro, é uma cobertura, é um escudo, é uma declaração eterna de amor e compromisso. Jesus orou por você quando ninguém mais pensava em você. Ele pensava, quando o mundo ainda não te conhecia, ele já te chamava pelo nome. Quando a cruz se aproximava, ele se ajoelhava e intercedia. E mais, ele ainda intercede. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Essa verdade precisa ser abraçada por você nesta noite. Jesus está orando por você agora, mesmo que ninguém mais esteja, mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você se sinta indigno. Ele nunca parou de orar por sua alma. Isso nos dá descanso, nos dá segurança, nos dá fé para continuar, porque se Jesus está intercedendo, a vitória é certa. Essa oração sacerdotal é o lembrete de que nós não caminhamos sozinhos. O caminho pode parecer solitário, a batalha difícil, a noite longa, mas há uma voz nos céus, junto ao Pai, que clama por você, e essa voz tem autoridade, tem poder, tem amor. Você pode ter sido esquecido por muitos, mas Jesus nunca te esqueceu. Se essa palavra aqueceu sua alma, comente agora com fé: Jesus, obrigado por orar por mim. Escreva com gratidão, como quem reconhece que não está de pé por mérito, mas por intercessão. Você é fruto de uma oração feita antes mesmo de você existir. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora, porque há muitos que precisam saber que mesmo na noite mais escura, alguém ora por eles. E esse alguém é Jesus. No próximo bloco vamos ouvir a oração mais surpreendente de todas, feita por Jesus na cruz, e entender como o pedido de perdão do Salvador revela o tipo de amor que quebra correntes eternas. O pedido de perdão de Jesus na cruz. Era meio-dia, mas a escuridão começou a cobrir toda a terra. O céu escureceu, o véu da tarde foi rasgado por algo muito maior do que um eclipse natural. Era o momento mais sombrio da história e também o mais glorioso. Jesus pendurado em uma cruz, ferido, sangrando, rejeitado, traído, zombado. Ele já havia sido açoitado, cuspido, esmagado,
Emocional e fisicamente já havia carregado o peso da cruz e do pecado do mundo, e mesmo assim, ainda orou. Mas o que ele disse naquele momento extremo, ninguém esperava ouvir. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Você consegue imaginar isso? Enquanto os pregos ainda estavam frescos nas suas mãos, ele orava. Enquanto as feridas ainda ardiam, ele intercedia. Enquanto os soldados riam, ele pedia perdão por eles. Esse é o coração de Jesus. Esse é o tipo de amor que o mundo não conhece. Um amor que perdoa antes do pedido que libera a graça. Enquanto o sangue escorre, que estende a misericórdia, mesmo quando recebe o ódio. Esse Pai perdoa-lhes. Não foi só para os soldados, foi para mim e para você, para cada vez que o negamos com atitudes, para cada vez que o ferimos com escolhas erradas, para cada vez que o ignoramos mesmo sabendo quem ele é. Jesus não esperou que os homens se arrependessem. Ele se antecipou porque o perdão de Jesus não depende do nosso mérito, mas da sua natureza. Ele é perdão, ele é amor, ele é misericórdia encarnada. E naquele momento, o céu estava se abrindo. A ponte entre o homem e Deus estava sendo reconstruída. O véu estava prestes a ser rasgado. E tudo começou com uma oração. Pai, perdoa. Você pode ter cometido erros graves, pode estar carregando culpas antigas, pode sentir que não merece mais nada, mas hoje Jesus repete sobre você o que disse há 2000 anos. Pai, perdoa. Não importa o que disseram a seu respeito, não importa o que você mesmo pensa de si. O sangue já foi derramado, a oração já foi feita, o perdão já foi liberado. Mas é preciso crer, receber, responder. Um dos ladrões ao lado de Jesus zombou, mas o outro se quebrou, disse: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E ouviu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. A cruz não é o fim, é o começo para quem crê. A oração de Jesus na cruz nos lembra que não existe pecado maior que sua misericórdia. Não existe condenação que não possa ser quebrada por essa frase. Pai, perdoa-lhes. Hoje essa oração ainda tem poder, ainda cura, ainda transforma, ainda restaura. Se essa palavra falou com você, se você sente que precisa receber esse perdão, comente agora com fé: Jesus, obrigado por me perdoar na cruz. Escreva como quem se apropria do sacrifício, como quem entende que não é digno, mas é amado, como quem reconhece que a oração mais poderosa da história foi feita com seu nome no coração de Cristo. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. O perdão precisa ser anunciado, e esta mensagem pode chegar a alguém que acha que já passou do ponto, que não merece mais uma chance. Você pode ser o canal que leva a cruz até essa alma. No próximo bloco vamos abrir uma porta fechada e entrar no cenário de medo dos discípulos, onde Jesus aparece a portas trancadas e ensina que nenhuma barreira pode impedir a presença do ressuscitado. O encontro com os discípulos a portas fechadas. Era noite, o dia mais estranho de todos havia passado. Jesus havia sido crucificado. A esperança parecia ter morrido junto com ele. Os discípulos estavam trancados em um cômodo com medo, com dúvidas, com a alma abatida. Tudo o que haviam vivido nos últimos 3 anos parecia um sonho distante, agora sepultado em uma cruz. Eles trancaram as portas, mas o que mais estava trancado era o coração, trancado pela culpa. Afinal, haviam fugido, trancado pela vergonha. Pedro havia negado, trancado pela dor. Haviam perdido o Mestre. E é nesse ambiente pesado, denso de silêncio e respiração contida, que acontece o inesperado. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. João 20, 19. Jesus entrou a portas fechadas. Essa é a glória da ressurreição. Nem a morte pôde detê-lo, nem as pedras, nem os soldados, nem as portas trancadas pela dor.
Ele entra onde ninguém mais consegue entrar, na alma ferida, na mente confusa, no coração cansado. Jesus não precisa de autorização humana. Ele atravessa paredes, ele invade o quarto da insegurança. Ele aparece no centro do medo e traz paz. Paz seja convosco. Essa foi sua primeira palavra. Não foi cobrança, não foi reprovação, não foi julgamento, foi paz. Porque quando Jesus ressuscita, ele não volta para punir, volta para restaurar. Ele mostra às mãos o lado perfurado, não como um lembrete de dor, mas como prova de vitória. E então sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. João 20:22. Aqueles homens trancados pelo medo receberam vida, força, unção, coragem. Naquele momento nasceu a igreja, e tudo começou em um quarto fechado. Você pode estar hoje em um lugar assim, trancado por dentro, com medo do futuro, com vergonha do passado, com tristeza pela perda. Mas Jesus está entrando agora, neste exato momento, e ele diz: paz seja contigo. Não há barreira emocional que ele não atravesse. Não há ferida profunda demais. Não há porta trancada o suficiente que o impeça de aparecer bem no centro da sua dor. E quando ele aparece, ele não acusa, ele cura. Ele mostra que ainda tem as marcas e que ainda carrega a cruz, não para te condenar, mas para te lembrar: eu venci por você. Se essa palavra falou com você, comente agora com fé. Jesus entra mesmo com as portas fechadas. Escreva como quem quer romper com o medo, como quem deseja abrir o coração, mesmo que não saiba como. E se ainda não curtiu, faça isso agora. Esta mensagem pode ser a chave que outra alma trancada está esperando para ser liberta da angústia. No próximo bloco vamos ouvir o chamado mais terno de Cristo, o convite ao descanso da alma. Vamos aprender o que significa realmente entregar o controle e deixar que Jesus carregue o peso da nossa jornada. O chamado ao descanso da alma. Você já sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas? Já acordou com um peso que parece não ter fim? Como se o fardo da vida fosse maior do que suas forças? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, tentando manter tudo de pé. Sua casa, sua fé, suas emoções, e por dentro sentindo-se esgotado. Jesus sabia que a vida seria pesada. Ele sabia que a alma humana se cansaria não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele sabia que o tempo, as lutas, as perdas e as cobranças teriam o poder de moer o coração. E por isso, ele fez um convite que atravessa séculos, que rasga o ruído do mundo e chega até você agora. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa é uma das frases mais acolhedoras de toda a Bíblia. Vinde a mim, não à religião, não ao sistema, não a fórmulas, a ele, ao próprio Jesus. Ele é o único que pode tocar a raiz do cansaço, o único que conhece o peso real da alma. Quantas vezes você já tentou descansar e não conseguiu? Tirou férias, mas voltou mais cansado. Dormiu horas, mas acordou exausto. Desligou o celular, mas a mente não parava. Porque o que está cansado não é só o corpo, é o coração. E só Jesus sabe onde o coração se partiu. Por isso, ele continua: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Descanso para a alma, não apenas sossego externo, mas paz interna. E como ele faz isso? Com mansidão, com humildade, com presença. Jesus não grita, ele sussurra. Ele não empurra, ele convida. E o que ele nos oferece não é ausência de fardos, mas troca. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mateus 11:30. O jugo era uma peça colocada sobre os bois, para que carregassem o peso juntos. Jesus está dizendo: deixe que eu ande ao seu lado, deixe que eu carregue com você. Você não nasceu para carregar tudo sozinho. Você foi criado para caminhar junto ao Mestre. E sabe o que isso significa na prática? Significa que você pode parar de tentar controlar tudo. Você pode dizer: Jesus está pesado demais para mim.
E ele vai dizer: então me dá, deixa que eu cuido. Isso é fé, isso é entrega, isso é descanso real. Hoje Jesus está te chamando. Ele vê o seu esforço, ele entende o que ninguém entende e está dizendo: vem, só vem, eu vou te aliviar. Talvez você não precise de uma resposta hoje, talvez não precise de uma cura, nem de uma porta aberta. Talvez o que você mais precise é descansar, respirar sem culpa, dormir sem peso, sorrir sem fingimento. E é isso que Jesus quer te dar. Se essa palavra encontrou seu coração, comente agora com fé: Jesus, eu aceito o teu descanso. Escreva como quem larga o fardo, como quem se permite ser cuidado, como quem escolhe confiar mesmo sem entender tudo. E não se esqueça do like. Esta mensagem pode ser o descanso de alguém. Você pode ser o instrumento que leva alívio à alma cansada de um irmão ou irmã que já está no limite. No próximo bloco vamos ouvir uma promessa que atravessa as madrugadas da dor, a verdade de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A promessa de que o choro pode durar uma noite. Algumas noites parecem intermináveis, não pelo tempo que corre no relógio, mas pelo que pesa no coração. São noites em que o travesseiro se torna cúmplice das lágrimas, e o silêncio ecoa como gritos da alma. Noites em que tudo o que se quer é um sinal de que a dor vai passar, e é nessas horas que o Espírito Santo nos lembra de uma promessa eterna registrada pelo salmista com a força de quem conheceu a escuridão, mas viu a luz romper. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Essa não é uma frase motivacional, é uma verdade espiritual, é uma garantia da parte de Deus de que nenhuma dor é eterna, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma noite se prolonga além do que Ele permite. Vamos mergulhar nessa promessa. O choro pode durar uma noite. Repare, pode durar. Deus não diz que o choro será evitado, nem que não acontecerá. Ele reconhece nossa humanidade, nossa fragilidade, nossa dor. Há noites de perdas, noites de solidão, noites de arrependimento, noites em que o coração sangra, em silêncio. E Deus não ignora essas noites. Ele entra nelas, Ele acompanha você nelas, Ele vê cada lágrima e recolhe todas como está escrito. Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Salmo 56, 8. Mas a promessa não para no choro, ela avança, ela brilha, ela aponta para um novo dia, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a fé que nos sustenta a convicção de que mesmo que a dor venha, ela tem prazo. Mesmo que o luto invada, ele não é definitivo. Mesmo que a alma se curve, ela será erguida. A alegria vem, ela é certa, ela é prometida, ela é enviada por aquele que não mente. Ela vem como um sol que não depende das nuvens. E não estamos falando apenas de uma manhã literal, mas de um novo tempo, de um novo recomeço, de uma estação onde a presença de Deus seca o rosto e reacende o coração. Há noites que duram anos, noites de espera, noites de batalhas internas, noites de silêncio divino. Mas o relógio do céu não atrasa. Amanhã virá, a alegria virá. E quando ela chegar, será como uma enxurrada de luz, será como se todas as lágrimas ganhassem sentido, será como se o coração dissesse: agora eu entendo, Deus nunca me deixou. Você pode estar na noite agora, mas já há um amanhecer se preparando no invisível. O céu está trabalhando, os anjos estão em movimento, e a palavra de Deus não falhará. A alegria virá. Se essa promessa acendeu uma esperança no seu espírito, comente agora com fé: eu espero pela manhã de Deus. Escreva como quem crê, como quem segura firme na mão do Senhor mesmo no escuro, como quem sabe que o choro não terá a última palavra. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Há pessoas chorando neste exato momento, e esta mensagem pode ser o anúncio da manhã que elas tanto esperam. No próximo bloco vamos ouvir o convite mais libertador do Evangelho, lançar sobre Jesus todas as nossas cargas e entender como o alívio não está em resolver tudo, mas em deixar que Ele carregue com a gente.
O convite para lançar as cargas sobre ele. Quantas vezes você já carregou mais do que podia? Quantas vezes sorriu por fora, mas por dentro estava esmagado por pressões, medos, preocupações, culpas e feridas? Você já viveu noites em que, mesmo deitado, sentia como se estivesse com uma tonelada sobre o peito? O fardo da vida é real, mas existe alguém que não apenas entende o que você sente, como te convida a lançar tudo isso sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Esse versículo não é uma sugestão piedosa, é uma ordem libertadora. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: você não foi feito para carregar esse peso sozinho. Lançar, não depositar com cuidado, não entregar com hesitação, mas lançar como quem se desfaz, como quem diz: Senhor, eu não aguento mais isso. É tua parte agora. Jesus é especialista em carregar o que ninguém mais consegue. Ele já levou a cruz, já levou a dor do mundo, e pode levar o que hoje te consome. Mas ele não força a entrada. Ele espera você lançar. Enquanto você segura, ele observa. Enquanto você tenta resolver sozinho, ele respeita. Mas o momento em que você abre a mão, o momento em que você se rende, ele age. E mais, ele cuida. Não é um Deus distante, frio, técnico, é um pai atento, um pastor que conhece cada detalhe da sua alma, um salvador que carrega e consola. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Essa verdade nos liberta de uma mentalidade destrutiva de que precisamos resolver tudo, de que a fé exige força constante. Não, a fé verdadeira sabe quando parar e entregar. O que você precisa lançar hoje? A culpa de algo do passado, a ansiedade com o que ainda nem aconteceu, a exaustão emocional que ninguém vê, a frustração com promessas que ainda não se cumpriram. Jesus está com os braços abertos, e ele não vai te julgar, ele vai carregar. Você pode descansar, você pode suspirar profundamente esta noite e dizer: Senhor, aqui está meu fardo, agora ele é teu. Isso é rendição, isso é fé, isso é liberdade. Se essa palavra falou com você, comente agora com sinceridade: Jesus carrega esse fardo comigo. Escreva como quem solta, como quem escolhe confiar, como quem reconhece que as mãos de Cristo são mais fortes que os ombros humanos. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você pode ser o canal que ajudará outro coração sobrecarregado a lançar seu peso sobre aquele que não falha. No próximo bloco vamos testemunhar a libertação de um homem paralítico e entender como a cura que Jesus oferece começa muito antes do corpo, começa dentro da alma. A cura do paralítico e a libertação interior. A casa estava cheia, o som da multidão ecoava pelos corredores, pelas janelas, pelas ruas. Todos queriam ver Jesus, ouvir sua palavra, presenciar algum milagre. Era um ambiente de expectativa, mas fora da casa havia um homem paralisado não apenas no corpo, mas na alma. Ele era carregado por 4 amigos que não aceitaram ver seu sofrimento e permanecer de braços cruzados. E diante da multidão que bloqueava a entrada, eles subiram ao telhado, abriram um buraco e baixaram o leito diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2, 5. Espere, o homem estava ali por cura física, mas Jesus primeiro falou da alma. Antes de restaurar os músculos, ele restaurou o coração. Por quê? Porque a maior paralisia não está no corpo, mas na alma ferida, na culpa oculta, na identidade quebrada. Jesus não ignorou a dor física, mas foi direto à dor espiritual. Ele olhou para aquele homem e o chamou de filho, e declarou perdão, libertação, reconexão com o Pai. Talvez hoje você esteja como esse paralítico. Você até sorri, mas por dentro está paralisado pelas memórias, pelo medo de tentar de novo, pela vergonha de quem você foi, pela dor de não se sentir mais inteiro. Mas Jesus está te olhando, e ele diz: Filho, filha, eu te perdoo.
Essa é a cura mais profunda, é a libertação que começa dentro, é a voz que rompe com as correntes invisíveis da alma. Depois disso, Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2:11. E ele se levantou. Ele que chegou carregado saiu caminhando. Ele que entrou preso saiu livre. Ele que parecia derrotado foi restaurado por inteiro. E o mais lindo, Jesus viu a fé dos amigos. Isso nos ensina que às vezes alguém precisa nos carregar e outras vezes nós somos os que devem carregar os que não têm mais forças. Se hoje você está paralisado, receba fé. Se hoje você está de pé, carregue alguém com oração, com intercessão, com compaixão. Mas não aceite permanecer caído, porque Jesus está na casa. E quando ele fala, até os paralíticos se levantam. Hoje o Mestre está dizendo: levanta, anda, vai viver, vai recomeçar, eu te perdoo, eu te liberto. Se essa palavra tocou sua alma, comente agora com fé: Jesus cura o que me paralisa. Escreva com verdade, com rendição, com expectativa, porque quando Jesus toca, até o que estava morto se move. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Alguém pode estar paralisado por dentro neste momento, e esta mensagem será o milagre que o colocará de pé. No próximo bloco vamos abrir os olhos espirituais em um texto poderoso de Apocalipse e contemplar Jesus caminhando entre os castiçais, como aquele que nunca se ausenta da sua igreja, nem dos seus filhos. A revelação de Apocalipse: Jesus entre os castiçais. O apóstolo João estava exilado sozinho na ilha de Patmos, isolado de tudo e de todos. Aquele que outrora caminhava com Jesus pelas ruas da Galileia, agora estava cercado apenas por pedras e mar. Mas mesmo na solidão o céu se abriu. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10. João estava prestes a ter uma visão que nenhum homem antes havia tido, uma visão do Cristo glorificado, do Jesus ressurreto. Mas a primeira imagem que ele descreve é simbólica e poderosa, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 1:13. Jesus estava no meio dos castiçais. E o que isso significa? Naquela visão, os castiçais representavam as igrejas, e a posição de Jesus era no meio, não à margem, não distante, não observando de longe, no centro presente, atento. Isso nos ensina algo profundamente espiritual. Jesus está no meio da igreja perseguida, no meio da comunidade enfraquecida, no meio da adoração sincera, no meio da confusão, no meio da escuridão, no meio da sua vida. Mesmo quando parece que ele se calou, mesmo quando os cultos parecem frios, mesmo quando a fé parece pequena, ele continua no meio. E o texto continua: e os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 1:14-15. Esse não é mais o Jesus crucificado. Esse é o Rei ressurreto, cheio de glória, de autoridade, de santidade. E mesmo assim, ele ainda caminha entre nós. Ele não abandonou a igreja. Ele não esqueceu os seus. Ele não se ausentou da luta. Ele anda entre os castiçais. Ele examina, ele corrige. Mas acima de tudo, ele ama. E se ele caminha entre as igrejas, ele também caminha na sua casa, no seu quarto, no seu interior. Ele não é um Deus de vitrais. Ele é o Deus que visita, o Deus que entra no meio da sua crise, o Deus que observa cada detalhe. E quando João vê essa visão, ele cai como morto, mas Jesus, com a mesma ternura de sempre, toca nele. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1:17. Essa frase precisa ecoar na sua alma nesta noite. Não temas. Eu ainda estou no meio. Eu sou o início e o fim. Se você sente que está vivendo uma fase de exílio como João, esquecido, isolado, cansado, saiba que o céu ainda se abre em lugares desertos, que Jesus ainda fala com quem está sozinho e que a glória dele ainda se manifesta para os que o esperam. Se essa palavra falou com você, comente agora com fé:
Jesus permanece no meio da minha vida. Escreva como quem deseja mais da presença, como quem quer Jesus, não apenas como um visitante, mas como o centro. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Seu clique pode levar esta revelação a outros que acham que Jesus os abandonou. E essa verdade poderosa vai lembrá-los que ele ainda caminha entre os castiçais. No próximo bloco vamos olhar para a maior promessa de esperança, o novo céu e a nova terra, e entender como a Bíblia nos garante que chegará o dia em que não haverá mais noite nem choro, nem dor. O novo céu e a nova terra, a noite que nunca mais virá. Chegará o dia, não um dia comum, não um nascer do sol a mais, mas o dia, o momento que toda a criação aguarda com expectativa, o instante em que a eternidade romperá o tempo e todas as promessas serão plenamente cumpridas. João, o mesmo apóstolo exilado, viu em espírito aquilo que os olhos humanos jamais poderiam imaginar, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Sim, a dor vai passar, a noite vai acabar, o ciclo das lágrimas será interrompido para sempre. Um novo céu, uma nova terra, não uma reforma do que já existe, mas um recomeço glorioso, puro, eterno. E o mais impressionante, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, 2. Não será o homem indo até Deus, será Deus descendo até nós. E então a promessa que sustenta os cansados, que consola os feridos, que dá esperança aos aflitos. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Você consegue imaginar um lugar onde não há mais dor, onde ninguém mais morre, onde o choro não tem espaço, onde não há mais despedidas, onde a noite nunca mais cairá? Ali não haverá mais noite. Apocalipse 22, 5. Essa é a consumação do plano divino. A história não termina na cruz, não termina no túmulo, não termina nas guerras ou nas tragédias, termina com a eternidade invadindo tudo, termina com Jesus reinando. E o seu nome estará em suas testas, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Apocalipse 22, 4, 5. Essa promessa foi feita a mim, a você, a todos os que o amam, a todos os que suportam as noites desta vida com fé, mesmo quando tudo parece escuro demais. Se hoje a sua alma está atravessando trevas, lembre-se, não será sempre assim. Há um céu esperando por você, um céu onde não existe escuridão, um céu onde o descanso é eterno, um céu onde o próprio Deus enxugará suas lágrimas com as mãos dele. Você não foi criado para a dor, foi criado para a glória, para habitar com ele, para caminhar em ruas de ouro, sem medo, sem pecado, sem separação. Essa é a esperança que sustenta os mártires, que fortalece os fracos, que consola os enlutados. A noite vai acabar, e não haverá outra. Se essa palavra ardeu no seu espírito, comente agora com fé: eu espero pela terra sem noite. Escreva como quem crê na promessa, como quem aguarda com expectativa, como quem não vive apenas por esta vida, mas pela eternidade com Cristo. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Essa mensagem pode ser a âncora para quem está prestes a desistir. Você pode ser o canal que lembra alguém que há um céu prometido, e ele está mais perto do que imaginamos. No próximo bloco vamos falar de um hábito simples, mas poderoso: orar antes de dormir, e descobrir como esse momento feito com sinceridade pode selar sua noite com proteção, intimidade e descanso sobrenatural. A importância de orar antes de dormir. O dia termina, as atividades cessam, a casa silencia, as luzes se apagam, e então vem a noite. Para muitos a noite é apenas o fim de mais uma jornada. Para outros é o início da batalha, batalha contra a ansiedade, contra os pensamentos, contra as lembranças, contra os temores invisíveis, que só se revelam no escuro.
Mas existe um segredo espiritual muitas vezes ignorado, que tem poder de mudar completamente o ambiente da sua noite: a oração antes de dormir. Parece simples, mas é sagrado. Não estamos falando de palavras decoradas ou de um ritual repetido. Automaticamente estamos falando de um momento de encontro, de entrega, de proteção espiritual, de alinhamento com o céu. Ao longo da Bíblia vemos homens e mulheres de Deus terminando seus dias com oração. Davi escreveu: "Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro." Salmo 4, 8. Daniel orava 3 vezes ao dia mesmo em tempos de ameaça. Jesus, antes de decisões importantes, buscava o Pai em oração noturna. E o salmista nos diz: "À noite também o meu coração me ensina." Salmo 16, 7. A noite é o momento em que os sons externos se calam, os ecos da alma se tornam mais audíveis. Por isso, orar antes de dormir é mais do que disciplina, é proteção. Você sela sua mente, você cobre sua casa, você entrega o controle, você se reconcilia com o céu. Quando você ora antes de dormir, sua alma se aquieta. É como colocar o coração em um travesseiro espiritual. É como dizer: "Senhor, hoje foi pesado, mas eu coloco tudo em tuas mãos." E Ele ouve. Ele recolhe cada palavra. Ele se move nas madrugadas. Muitos milagres começaram com uma oração antes de dormir. Sonhos proféticos, revelações do Espírito, curas invisíveis, transformações profundas. A oração da noite é a ponte entre o cansaço e o descanso, é o ato que diz: "Eu sei que não estou só." E o que dizer dos lares que oram juntos antes de dormir? Pais que cobrem os filhos com intercessão, casais que oram de mãos dadas, pessoas sozinhas que, mesmo sem companhia humana, se deitam em paz porque sabem que Deus está ali. O mundo tenta roubar esse momento com celulares, com distrações, com esgotamento mental. Mas você pode recuperar isso. Você precisa recuperar isso. Não vá dormir mais sem antes falar com o Pai. Não entregue sua mente ao sono sem antes confiar seu espírito ao cuidado dele. Faça da oração antes de dormir o seu hábito mais precioso. Não importa se são 5 minutos ou 50. Não importa se você só sabe dizer: "Jesus, eu estou cansado." Ele ouve. Ele responde. Ele guarda e, acima de tudo, Ele honra, porque um filho que termina o dia aos pés do Pai acorda no centro da vontade do céu. Se essa palavra falou com você, comente agora com fé: "Hoje eu vou dormir em oração." Escreva como quem toma uma decisão espiritual, como quem quer transformar suas noites em encontros com Deus. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Há muitos que dormem com medo, sem paz, sem direção. E esta mensagem pode ser a luz que faltava em sua noite. No próximo bloco, o penúltimo, vamos imaginar a oração que Jesus faria por você nesta noite e experimentar com os olhos da fé a voz do Salvador intercedendo diretamente por sua alma cansada. A oração que Jesus faria por você nesta noite. Feche os olhos da mente por um momento. Imagine que o mundo silenciou. A casa está escura, o quarto calmo, o corpo cansado, a alma vulnerável. Agora imagine que ao lado da sua cama está Jesus, não como uma ideia distante, nem como uma lembrança de cruz, mas como presença real, viva, amorosa. Ele se aproxima de você com olhar terno, sereno, e começa a orar. Não uma oração genérica, mas uma oração por você. Ele conhece seu nome, sabe o que aconteceu no seu dia, sabe o que você não contou a ninguém. Ele sabe da dor que você esconde com sorrisos, sabe das batalhas silenciosas, sabe dos porquês sem resposta. E mesmo assim, ou justamente por isso, ele ora: "Pai, guarda este filho que eu amo. Não permita que o medo o domine esta noite. Que a paz que excede todo o entendimento tome conta do coração dele agora. Que os pensamentos sejam acalmados, que os traumas do passado não tenham mais poder, que ele saiba que eu estou aqui, presente, atento, vigilante." Jesus não ora com pressa. Ele não ora com fórmulas. Ele ora com verdade, com profundidade,
com um amor que você talvez nunca tenha experimentado de nenhum ser humano. E então ele continua: Pai, lembra-o de que ele não está só. Fala ao seu coração nos sonhos. Seja um abrigo nesta noite, cobre esta casa com tua presença, renova as forças dele para o amanhã. E acima de tudo, mostra a este filho que eu ainda tenho planos, que eu ainda o escolhi. Essa é a oração que Jesus faria por você nesta noite. E o mais poderoso é que ele realmente está intercedendo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Mesmo agora no trono da glória, Jesus está intercedendo por você. E a oração dele é diferente. Ela não é uma tentativa, é uma certeza, porque quando Jesus ora, o céu se move. Essa oração toca o espírito, alinha a alma, cura as feridas internas. Talvez hoje você tenha orado pouco, ou talvez não tenha conseguido orar. Mas saiba de uma coisa: Jesus está orando por você agora. Ele vê sua fé, ainda que fraca. Ele ouve seus suspiros. Ele interpreta até o silêncio. E ele intercede. Se essa palavra encontrou seu coração, comente agora com fé: Jesus, ore por mim esta noite. Escreva como quem reconhece que precisa da intercessão dele, como quem quer repousar sob essa oração poderosa, como quem entende que quando Cristo fala, toda a treva se desfaz. E se ainda não curtiu, faça isso agora. Talvez alguém hoje precise sentir essa oração, e seu gesto simples pode levar esta mensagem até uma alma que está à beira da desistência. Agora, com o coração preparado, vamos para o último bloco, o encerramento e a chamada à ação. Uma conclusão profunda com revelações e orientações práticas para continuar essa jornada com Jesus. Encerramento e chamada à ação. Você chegou até aqui, passou por cada bloco, cada palavra, cada oração, cada reflexão. E isso já diz muito sobre você. Poucos chegam até o final. Poucos têm a fome que você demonstrou. Poucos perseveram até o ponto onde o Espírito começa a revelar o que só os íntimos de Jesus podem suportar. Você é um deles. E por isso quero te parabenizar. Você não apenas ouviu palavras, você permitiu que o céu falasse com você. Você abriu espaço no seu coração para que a luz de Cristo tocasse lugares que talvez há muito tempo estivessem fechados. Você percorreu uma jornada noturna profunda espiritual e chegou até o amanhecer da alma. Agora entenda uma coisa: nada será como antes, porque ninguém tem um encontro com Jesus. Ouve a oração de Jesus e permanece o mesmo. Você ouviu o clamor no Getsêmani. Você viu o milagre na tempestade, sentiu o toque no escuro, descansou sob a oração sacerdotal, foi perdoado na cruz, e hoje você foi alcançado pela intercessão dele por sua vida. E agora o que você faz com isso? Você leva adiante, você responde, você se posiciona. Por isso quero te convidar a escrever nos comentários com todo o seu coração: eu ouvi a oração de Jesus e nunca mais serei o mesmo. Essa frase é a marca dos escolhidos, é o selo daqueles que chegaram até o final, é a senha espiritual que nos une, que me permite ver quem são os que foram até o fim e orar especificamente por vocês. Se você comentar essa frase, eu vou saber que você é um desses que está sendo separado para algo maior. Agora ouça com atenção. Se você ainda não é inscrito neste canal, isso precisa mudar agora. Porque continuar aqui é mais do que consumir conteúdo, é responder a um chamado, é permanecer no lugar onde Deus está falando com você. Se você recebeu algo neste vídeo, você tem o dever espiritual de permanecer ligado ao canal, porque a fé precisa de manutenção. A alma precisa de alimento constante. O fogo precisa de lenha. Se você já é inscrito, sinta-se honrado. Você é parte de uma geração que está se levantando com discernimento e profundidade. Mas, se ainda não é, seja honesto consigo mesmo. Você ouviu palavras que tocaram seu espírito. Você sentiu que Deus falou. Não se esconda. Não perca a oportunidade de fazer parte de algo maior.
E agora, mais um gesto de fé: compartilhe este vídeo. Sim, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Você não sabe quantas noites silenciosas existem ao seu redor, quantos estão à beira de um colapso emocional, quantos dormem com o rosto seco, mas o peito afogado. E este vídeo pode ser o abraço de Jesus na madrugada deles. Você vai negar isso a alguém ou vai ser canal? Essa é sua chance de evangelizar, com um clique de ser boca de Deus, com um link de ser luz, com uma decisão. Agora, antes de você encerrar este momento, eu quero te pedir algo ainda mais importante. Fique em silêncio apenas por alguns minutos. Não pause o vídeo, não corra para outra coisa. Fique e feche os olhos, respire fundo e dedique palavras de louvor e gratidão ao Senhor pelo dia de hoje. Apenas agradeça sem pedir nada, sem questionar nada. Diga a Jesus: obrigado por falar comigo nesta noite. Jesus, eu te amo. Jesus, fica comigo até o amanhecer. Deixe que esse momento sagrado seja selado. E quando terminar, quando o silêncio for,